Glória. Jô, vê se tem mais alguém aí fora. Peça para entrar, por favor. Carlão? Sempre ele, né? Você não comeu ainda? Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Você consegue e pode se colocar sobre os seus pés? Amém. Agradecemos a Deus por essa tão singela e nobre oportunidade que Ele nos concede, né, de estar nesta manhã para aprendermos mais da Sua palavra. Tenho certeza que será uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Está ansioso aí para ouvir algo da parte de Deus? Eu também. Então vamos curvar a nossa fronte e agradecer ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã, ao qual temos a certeza absoluta que foi o Senhor quem nos despertou. Sim, eu deitei, dormi e acordei, porque foi o Senhor quem me sustentou. Esse Deus que não dorme, esse Deus que não tosqueneja. Pai, nós te glorificamos pelo seu cuidado nesta madrugada. Nós te cuidamos, Pai, te glorificamos, Senhor, por este momento que nós temos vivido em sua presença e nesta casa de oração. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que temos desfrutado, Senhor, em sua presença. E agora nesta manhã, Senhor, com o coração aqui grato e pronto para receber mais de Deus, Senhor, neste dia. A tua presença, ela é gloriosa, porque através dessa gloriosa presença, nós temos comunhão com o Senhor através do teu Santo Espírito. Pai, agora eu direciono a minha oração ao meu pastor Jorge Palone, Senhor, que vai trazer, Senhor, a palavra, Senhor, dentro deste tema que o Senhor colocou no coração da liderança. Então, Pai, glorifique o teu nome por meio do texto. Estamos aqui, Pai, para te glorificar somente. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E você que tem mão, aplauda ao Senhor, bendizendo ao Deus eterno. Glória a Deus. Foi difícil, depois de 1 ano, eu consegui trazer um homem de novo, pastor Marcos. Pastor Jorge, homem de Deus. Nós amamos o Senhor. Suba aqui, por favor. Vocês estão felizes com a presença do pastor novamente aqui? Quem sentiu saudade do pastor Jorge, levante as mãos. Alguns só. Levante as suas mãos aos céus. Lance uma palavra de bênção sobre a vida do pastor Jorge, sua casa, aquela igreja abençoada. Amém. E diga assim: bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Agora tem que ser bem alto, hein? Fala, pastor Jorge, nós te amamos. Se você ama, então responda aí, faça alguma coisa. Pastor, o seu horário é até às 5 horas da tarde. O senhor pode ficar... Tá bom. Graças a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor.
Que alegria poder retornar a esta casa. Deus em tudo seja glorificado. Gratidão pela vida do pastor Tiel, pastora Marta, pastor Marcelo. Os senhores são bênção, todos os obreiros desta casa. De fato, eu corri do Marcelo aí umas 4 oportunidades, né? Mas o Senhor achou por bem reservar-nos aqui esse momento peculiar. Eu quero louvar a Deus por esta igreja e também por esta temática que vocês escolheram. É tempo da igreja vivenciar o que está a se cumprir, tá bom? Se assente, fique à vontade. Nós vamos pautar aqui em teor de ensinamento, o conteúdo pela qual vocês vieram aprender. Quem trouxe caderno e caneta? Muito bem, glória a Deus. Muitas anotações são necessárias. Eu quero convidá-lo já a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, glória a Deus. O tema proposto está no verso 37, epígrafe A, Mateus, capítulo 24, verso 37, porém vamos discorrer o contexto no seu todo. Glória a Deus. Trouxeram marca-texto? Quem traz marca-texto? Isso, faça uso deles em algumas expressões que eu vou afirmar aqui dentro dessa temática, tá bom? Está escrito assim, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 37. Podemos ler? Mas como foi dito, nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas, porque como nos dias antes do dilúvio, circule antes do dilúvio, toda epígrafe você marque aí, antes do dilúvio, comiam, circule comiam, bebiam, circule bebiam, casavam, circule casavam, e entregavam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, circule Noé entrou na arca, e não o perceberam, circule não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, e a todos surpreendeu, circule a todos surpreendeu. E o nosso Cristo encerra esse contexto dizendo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Então nós temos pautado, olhando para a sua escritura, algumas expressões que vamos pautar aqui. Antes do dilúvio, quem escreveu, diga amém. Comiam, diga amém. Bebiam, casavam, Noé entrou na arca, não o perceberam, e a todos surpreendeu. Então nós temos o esqueleto aqui da exegese correta deste texto, para que não venhamos a trazer nenhuma interpretação aquém do texto. Eu não quero trazer aqui uma exegese, né? Incluir no texto que não existe. Eu quero exegese, tirar do texto que nele está escrito. E por isso nós pautamos algumas expressões aí que são de suma importância. E no relato de Lucas, este mesmo contexto inclui outras sínteses que também vamos pautar aqui. Evangelho de Lucas, apanha aí a sua escritura agora, bendito seja Deus, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 26 a seguir, bendito seja Deus. Glória a Deus. É a temática, olha só a parte A. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Observe, tome atenção e já prescreva isso. Versículo 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Toda essa contextualização está prescrita no Evangelho de Mateus. Porém, atenção ao verso 28. Da mesma forma, como também aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, e aqui o acréscimo, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e a todos destruiu. E ele encerra o contexto dizendo, da mesma maneira acontecerá no dia em que o Filho do Homem se revelar. Amém? É isso. Esse é o contexto que vamos
dentro de alguns minutos, dissertar para podermos usufruir de toda a riqueza que o nosso Cristo entregou à sua igreja. É bem verdade que tanto o Evangelho de Mateus quanto o de Lucas estão narrando o mesmo ensinamento, um ensinamento que nos traz aí evidências necessárias, visuais e tangíveis para o dia que marcará a história da igreja. O dia do arrebatamento para os pré-tribulacionistas e o dia da segunda vinda para aqueles que são pós. Independente de qual seja o evento, uma é a certeza: o Senhor virá e a igreja está se preparando. E o que nós podemos garantir aqui na manhã de hoje, que Deus já te trouxe aqui para ouvir, que você fez questão de elucidar dentro do texto antes do dilúvio, é uma garantia de livramento da parte de Deus. Tanto o dilúvio para Noé, quanto a destruição de Sodoma e Gomorra para Ló, o Senhor deu o livramento e os tirou com braço forte. Daí o termo arrebatar significa tirar à força, sem prévio aviso. O termo arrebatar quer dizer tomar com violência, independente do desejo de quem é tomado. O que determina é o braço forte que está tomando, que não precisa da sua permissão e da sua oportunidade, porque antes que houvesse dia, ele é, e não há quem possa fazer escapar das mãos de Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Então, antes de prescrutarmos toda a riqueza do texto, eu já quero tomar um parênteses aqui e profetizar algo importante para a sua vida na manhã de hoje. Haverá livramento para a sua casa. Haverá livramento para a sua família, isso mesmo, a sua família. Deus não salvou apenas Noé, salvou toda a casa dele. E o único justo que havia ali, que a Bíblia faz menção e mensurar, é Noé. A Bíblia não destaca os seus filhos, nem tampouco as suas noras, mas por Noé Deus preserva a casa toda. Por Ló, Deus preserva a sua família. Então Deus está hoje te encorajando e dizendo a você: persevere, prossiga, porque por meio das tuas mãos eu tenho livramento para a tua casa, para os teus filhos, para os teus entes queridos, para todos aqueles que esperam piamente o arrebatamento da igreja. Quem crê no arrebatamento aqui, irmãos? Porque é impossível falar deste texto sem citar escatologia. Eu, um tanto quanto educado, fui muito cauteloso em perguntar ao pastor Marcelo qual era o intuito do texto. Ele diz: olha, seja cristocêntrico e escatológico. Então vocês convidaram um doido para ensinar alguma coisa para vocês aqui. Quem acha que o arrebatamento está perto, levante a mão. Quem acha que o arrebatamento está longe, levante a mão. E quem não acha nada e não quer arriscar, levante as duas. É importante, eu quero a sua atenção total com a Bíblia aberta, neste mesmo texto de Mateus, e aqui eu começo a dissertar o propósito da aula. No mesmo Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 24, retroceda dentro do mesmo contexto e veja alguma lição importante, verso 32. Vamos lá. Vocês creem na Bíblia, irmãos? Querem sair daqui com medo? Assustados? Temendo? Porque essa é a minha proposta. Fazer com que vocês saiam daqui com medo, temor, olhando para o céu, sabendo que o dia está próximo. Olha só, verso 32, aprendei. Isso quer dizer que Jesus quer traçar uma lição. Toda lição precisa de sabedoria para ser prescrutada. Aprendei. Sobre o quê? Sobre a parábola da figueira. Quando o seu ramo já se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, o tempo é o começo do broto. Aí está. Esse é o tempo preciso da profecia. Não é o tempo de flor, não é o tempo de fruto, é o tempo do broto. São 3 fases: broto, flor e fruto. O tempo que Jesus está prescrutando aí é o tempo do broto, o início, a origem. Quando se manifesta, segue comigo na leitura: sabei que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todos estes sinais, o brotar, sabei que ele está próximo às portas. Verdadeiramente vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. E na sequência Jesus vai continuar falando da evidência da sua vinda. Agora olhe para mim, dentro da escritura, a figueira é uma tipologia de Israel. Durante todo o antigo pacto, Israel será apresentado na história como uma figueira. E quando Jesus está falando aqui no Evangelho de Mateus
sabemos que os 4 evangelhos, cada um se adereça a um público distinto. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja que estava por vir. Cada um dos evangelistas narra o mesmo evangelho para um público distinto. Quando Mateus recebe a capacidade, a responsabilidade de dissertar aos judeus, ele toma o cuidado de empregar a maior das profecias, a expectativa do povo judeu de receber o Messias, de receber o Cristo em sua segunda vinda, para que todo olho o visse e toda língua o confessasse. Então, quando Jesus vai fazer alusão a esse texto, ele vai traçar um tempo, um relógio, um despertador que deveria ser observado. E Jesus vai dizer que o cenário, o relógio, o despertador é a figueira. Quem é a figueira? Israel. Dentro dessa perspectiva, Israel sendo a figueira, Jesus diz que o ponto de partida para esse despertador seria o broto. O que é o broto? É quando brotasse. Agora olhe para mim, vocês estão prontos? Escute isso. O tempo que Israel brotou na história, 1948. Guarde, anote isso, 1948, enfim, Israel se tornou um estado, Israel se tornou uma nação, Israel brotou novamente. A partir daí começa a correr esta profecia. E qual é a profecia? A partir do broto da figueira, Israel, 1948, não passaria esta geração, artigo definido, esta qual? A que testemunhou a fase do broto, não passaria esta geração sem que todas as coisas acontecessem. Pastor, aí temos um problema, claro, e é proposital, é para que ninguém possa traçar o dia e a hora, porque geração bíblica pode ser de 70, de 80, de 90 ou de 100, amém? Mas eu particularmente endosso o Salmo 90. Abra a Bíblia no Salmo de número 90, versículo de número 10. Vocês estão aí? Glória a Deus. Salmo 90, verso 10. Quem tem o texto, acompanha a leitura. Glória a Deus. Temos aqui o telão, né? Eu sou das antigas que fico lendo a Bíblia, mas tem um telão na minha retaguarda. Olha só aqui, os dias da nossa vida chegam a quantos anos? 70. E se alguns pela sua robustez chegam a quantos anos? 80. Está estabelecido aqui um panorama. Antes do dilúvio, a geração contava-se por muitas centenas de anos, 500, 600, 700. A partir do dilúvio, essa longevidade cai para 120 anos. E com o multiplicar da iniquidade, o salário do pecado vindo à tona, que é a morte, a humanidade passa a receber de Deus um tempo de graça. E o que é o tempo de graça? 70 a 80 anos. Portanto, baseado nessa expectativa de geração de 80 anos, levando em consideração, pastor Marcelo, o tempo do broto, vocês são bons de matemática, 1948, mais 20 anos, aliás, mais 80 anos, chegamos ao ano de 2028. Chegamos ao ano, pastor Tiel, de que ano? 2000? Pastor, eu creio que é de 100, então 2048. Pastor, eu creio que é de 70, 2018. Se for 80 anos, 2028. Quem ficou preocupado? Levante a mão. 2028 é para a vinda de Jesus. Mas deixa eu lembrá-los de algo. Se a vinda é 2028, o arrebatamento acontece 7 anos antes, para a implantação da 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, 7 anos. 2028 menos 7, quem é bom de conta? Quanto? Que ano nós estamos? Atrasou? 2021. Nós estamos em 2024, atrasou? Vocês estão aí, irmão? Senão eu vou embora. Atrasou ou não atrasou? Porque está profetizado e tardando o noivo. Olhe para o seu irmão e diga: já estamos vivendo o atraso do noivo. Agora olhe para mim e pergunte por que o noivo atrasou. Para descobrir quem tem reserva de azeite.
E quem só tem azeite para manter o pavio aceso. Olha para o seu irmão, diz: já estamos vivendo o atraso do esposo. Quem tem azeite ouve o chamado. Quem ouve o chamado vai ao encontro. Quem vai ao encontro tem o castiçal aceso. Espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de fortaleza, espírito de temor, espírito de conhecimento. O Espírito de Deus vai despertar a igreja nestes últimos dias, porque Ele está dizendo ao meu amigo: vai entrar na cidade dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Olha que forte, irmão. O casamento judaico se dava na fase da lua. Quando a lua nova despontava no início do mês, chegava-se o momento do casamento, e o casamento se dava no anoitecer, no entardecer, quando o sol ia embora. Isso quer dizer que o horário para se efetuar casamento em Israel era 18 horas da tarde, 6 horas da tarde. Só que a Bíblia diz que o noivo tardou, e perto da meia-noite ouviu-se o grito: aí vem o noivo. 6 horas de atraso, porque 6 é o número do homem, é o número do limite, é o número até onde o homem aguenta. Então eu sei que para nós que somos a geração do arrebatamento, alguém está dizendo: pastor, estou fraco, estou quase desistindo, estou quase retrocedendo, mas eu vim aqui com uma palavra de esperança. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eis que diante de ti eu ponho uma porta aberta e ninguém a poderá fechar. Está chegando o dia, a hora, e eu vim aqui como uma voz profética esta manhã dizer: junte a tua lamparina, prepare o teu azeite, corte o teu pavio e renove as suas forças na presença de Deus, porque está chegando a hora em que a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares e declararemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O contexto é sério, e foi vocês que escolheram. Já estamos no atraso, tá bom? Como nos dias de Noé, Ele vai te livrar do dilúvio. Ele vai poupar você do que há de vir sobre a terra. Mas tem algo intrigante dentro deste texto. Temos uma promessa: haverá livramento. Haverá livramento. Mas temos um alerta a considerar. O livramento é proposto para todos, mas nem todos recebem o livramento. Porque muitos dos que perdem o livramento, como nos dias de Noé, perdem o livramento porque escolheram comer, beber e dar em casamento. Muitos perdem o livramento, como muitos da igreja perderão o arrebatamento, porque guarde esta humilde frase que eu vos falo, e se puder anotar, anote isso. Diga assim: as minhas decisões, anote, as minhas decisões revelam a minha prioridade. As minhas decisões revelam a minha prioridade. E qual foi a prioridade? Como nos dias de Noé, para muitos a prioridade era comer, para muitos a prioridade era beber, para muitos a prioridade era casar e dar em casamento. Passando para o prólogo de Lucas, para muitos a prioridade era plantar e colher o que estava plantando, investimento. Para muitos a prioridade era trabalhar, para muitos a prioridade era arrendar recursos financeiros. Mas o que há em comum entre tudo isso, tantos que escolheram comer, beber, dar em casamento, plantar, colher e trabalhar, todos eles perderam a oportunidade de entrar na arca, perderam a oportunidade de fugir de Sodoma. Veio a destruição e não poupou a nenhum destes. Então a temática de vocês é como nos dias de Noé, porque assim como foi nos dias de Noé, está acontecendo com a igreja atual. Eu não sei porque aqui, é só lá na minha, que não tem esse tipo de crente, que troca culto para comer, troca culto para beber, troca culto para cuidar do casamento, da esposa e da família, troca culto para plantar e colher, troca culto para trabalhar. Aqui não tem isso, né? Só lá na minha congregação.
Nós vivemos um tempo onde o reino de Deus deixou de ser prioridade. E não cumprimos mais o que Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as demais. O que ele prometeu acrescentar é justamente o que está no texto: a preocupação com o que vai comer, beber, vestir, o que vai fazer da vida. Jesus está dizendo: busque primeiro o meu reino, que eu sei da sua necessidade, eu sou o Deus provedor. Eu sei da sua prova, eu sou o Deus de paz. Eu sei das suas guerras, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sei do teu sofrimento, eu sou o Deus que te sara. Eu conheço as tuas limitações, eu sou o grande El Shaddai. Então Deus nos trouxe aqui esta manhã, irmão, para dar uma chacoalhada na gente e dizer: não é tempo de comer, não é tempo de beber, não é tempo de dar em casamento, é tempo de olhar para cima e saber que está perto o dia da redenção, está se aproximando o dia em que o canglor da trombeta vai soar, e aqueles que estiverem atentos ouvirão o seu chamado. Não parece com os nossos dias? Por que o irmão não veio para o culto hoje? Ele foi jantar fora. Por que o irmão não veio para o culto hoje? Tinha uma festa da família e ele foi prestigiar aquela festa. Por que o irmão não veio para o culto hoje? Porque ele acabou de casar e está em lua de mel. É isso que diz o texto. Vocês estão comigo ou não estão? Sim ou não? Eu vim pregar o tema: como nos dias de comiam, bebiam e davam em casamento. Olhe para mim, vocês são crentes. Comer é pecado? Beber é pecado? Não, beber não é pecado. Não é embriagar, é beber água, beber suco. Beber não é pecado. Olhe para, é que beber hoje é muito pertinente, né? Comer não é pecado, beber não é pecado, casar é pecado, dar em casamento é pecado, plantar e colher é pecado, trabalhar é pecado. Mas tudo isso tirou o povo de dentro da arca. Você pode dizer uma frase impactante para o seu irmão dentro do texto? Diga assim: para perder o céu, nem pecar é preciso. Eles comeram, não era pecado. Eles beberam, não era pecado. Eles casaram e se deram em casamento, não era pecado. Mas foi suficiente para tirar deles o livramento. Porque eles transformaram a comida, a bebida e o casamento em prioridade. E a prioridade os tirou do livramento de Deus. Então essa manhã Deus nos trouxe aqui para reconstruir a nossa psique e cumprir em nós o que disse Paulo aos Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A prioridade estabelece o livramento. A prioridade estabelece o livramento. Deus te trouxe aqui para dizer: se a tua prioridade for eu também irei priorizar você antes que o dilúvio venha sobre a terra. Se a tua prioridade for eu também irei priorizar você antes que chuva saraiva do céu e consuma o fruto da terra. Se a tua prioridade for noiva minha, amada minha, eu também serei o seu esposo e te tomarei para levar para junto de mim e gozar comigo de uma salvação tão grande e sempiterna. Olha isso, irmão. Como nos dias de... O problema da igreja não é o pecado. A igreja aprendeu a combater o pecado. A igreja tem ensinamento para combater o pecado. O problema da igreja é a prioridade. Porque o inimigo das nossas almas, o príncipe deste século, percebeu que o pecado não pode ser combatido, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. O diabo sabe que para quem peca tem perdão, tem livramento, tem restauração, tem resposta. Então, pastor Tiel, o diabo percebeu que o pecado agora já não dá para ser mais combatido, porque Jesus cravou na cruz aquela nota promissória que nos era contrária e colocou um carimbo nela escrito Tetelestai, está pago. A maior raiva do diabo é que Jesus perdoou o teu pecado que você pecou ontem, perdoou o teu pecado que você pecou agora e já deixou perdoado o pecado que você vai pecar amanhã. Então não tem pecado que leva para o inferno, que tira do céu, que arranca a salvação, porque para todo pecado Jesus gritou: eu pago, eu pago, eu pago, eu pago, eu pago.
Agora olhe só. O diabo sabe que o pecado não pode. Ele não pode vencer a igreja com o pecado. Mas ele pode vencer a igreja com distração. E eu estou no tema. Como nos dias de... A igreja não está em pecado. Mas a igreja está distraída. A igreja não está em pecado. Mas a igreja está embaraçada com as coisas da vida. Quem empinou pipa quando criança? Cadê os irmãos aqui? Ninguém empinou pipa aqui nessa igreja? Qual era o seu desespero quando ali embaraçava? Tinha sempre no meio da roda de amigos aquele irmão que era o especialista em desembaraçar. E aí entregava a linha para ele e dizia: é toda sua, faz o que precisa ser feito. E desembaraçar levava tempo. Porque esse é o problema. Para embaraçar é rápido. Para embaraçar é só aceitar uma proposta de emprego que Deus não confirmou. Para embaraçar é só sentar para comer numa roda de escarnecedor que Deus não mandou ir. Para embaraçar é só beber na presença de pecadores como Deus não mandou beber. Para se embaraçar basta assumir um relacionamento com jugo desigual que Deus não colocou a sua mão e que vai virar pedra de tropeço na sua caminhada cristã. Para embaraçar é muito rápido, é comer, beber e casar. Mas para desembaraçar leva tempo. O problema é que não temos mais tempo. O problema é que já está atrasado. O problema é que o relógio já está em contagem regressiva. Então, na manhã de hoje, o Deus poderoso está aqui e Ele está dizendo: eu vou desembaraçar, eu vou quebrar ferrolho de ferro, eu vou destruir porta de bronze, eu vou ir à frente, endireitando o caminho, endireitando as veredas, para trazer livramento para a minha igreja e dizer: desperta, tu que dorme, reveste de fortaleza, porque a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Dá uma olhadinha para esse irmão, ver se ele tem rostinho de quem está distraído. A distração é tão intensa, pastor Marcelo, que a distração ela não nos acomete só lá fora. Ela também nos acomete aqui dentro. Quantas das vezes não conseguimos prestar um culto, porque estamos distraídos com o que comemos, com o que bebemos e com o que casamos ou se damos em casamento. Então a maior estratégia do inimigo para os dias odiernos é a mesma estratégia que ele usou nos dias de Noé: a distração, os embaraços. E Paulo, quando vai falar a respeito do alvo, daquele texto tão famoso em Filipenses, ele diz que ele prosseguia para o alvo. Mas Paulo, dentro do contexto, vai fazer questão em elucidar: fugindo de todo o embaraço. Porque esse é o grande segredo do texto. Embaraço não é pecado, mas desvia do alvo, como o pecado também faz desviar. E a grande prerrogativa da temática que vocês escolheram, como nos dias de Noé, é nos trazer a consciência de que o problema da igreja do século 21 não é pecado. Hoje nós temos ensinamento nas igrejas. Irmãos, um ensinamento como esse, há 15 anos dentro da igreja, era um tabu. Há 15 anos atrás, teologia para crente era pecado. Quem pegou esse tempo? Há 15 anos atrás, estudar a escritura no seu profundo era um problema muito sério. Então hoje a igreja aprendeu a combater o pecado. A igreja aprendeu a conhecer a verdade e pela verdade ser liberto. Mas a igreja não tem aprendido a se desembaraçar dos embaraços da vida. E estamos distraídos com muitas coisas. E eu louvo a Deus por esta manhã, pela sua vida, pela vida dos pastores desta casa, que estão trazendo a vocês um tema tão interessante, para abrir os nossos olhos e dizer para você: vigie com o que se anda comendo, bebendo e casando, porque isso vai intimamente influenciar a sua salvação. Agora olhe para mim. Comer faz alusão a Mateus 4,4, leia aí. Vamos ler juntos. Evangelho de Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olhe para cá. O termo pão, comer, dentro da perspectiva bíblica, traz a ideia ansiedade. Jesus está refutando a ansiedade aqui.
dizendo que não há o que se preocupar com o pão em que vai comer, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer esse alimento. Porque Jesus aqui na esfera não está fazendo só alusão ao pão físico, ao pão que alimenta o corpo. Ele está fazendo alusão à palavra, que é o pão espiritual que sacia a necessidade da alma. A alma é a sede da vida. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que possui um corpo. A prova disso é que a sua alma ou viverá eternamente com Deus e em Deus, ou viverá eternamente sem Deus. Então a ideia aqui central do texto em comer é expressar a ansiedade da vida. E senhoras e senhores, cá entre nós, dados relevantes para a nossa geração: de cada 10 pessoas hoje, 8 sofrem de ansiedade. Em alguma esfera, em algum grau, as doenças de ordem psicossomática têm atormentado a nossa geração. Existe uma enfermidade cujo nome é SPA, sigla SPA, que significa síndrome do pensamento acelerado. As pessoas não conseguem desacelerar a sua mente, não conseguem deixar de pensar, raciocinar. O resultado disso é que não tem mais tempo de descanso, de paz e de harmonia. Tudo isso resultado pela busca frenética em pão, a busca frenética em comer, em alimentar, não apenas a necessidade física, mas a necessidade emocional. Então a ideia do autor aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, em suas palavras, é dizer que a geração do arrebatamento ia ser uma geração que ia ter que lutar contra o maior dos inimigos. E qual é o maior dos inimigos? Nunca foi o diabo. A Bíblia diz que existia o diabo e ele fugirá de vós. O maior inimigo somos nós mesmos, porque todos os dias nós temos que derrubar esse gigante. Então a geração do arrebatamento teria que lutar contra a sua ansiedade, contra a sua mente, contra o seu coração, e responder para ela mesmo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a nossa geração, irmão, não vai perecer. Sabe por quê? Porque hoje, nesta manhã, nós estamos em uma mesa, e essa mesa tem o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome, para saciar a nossa necessidade. Quer que eu provo que Jesus, quando falava de pão, não falava de comida? Ele disse: quem comer do meu pão não vai perecer, mas vai viver eternamente, porque terá parte comigo. A necessidade da igreja atual é voltar para o pão. Lembra do filho pródigo? Ele pegou a herança, gastou toda a riqueza, consumiu tudo que tinha lá fora, e quando caiu na real, ele não sentiu falta da cama que dormia, ele não sentiu falta da sala que tinha, ele não sentiu falta da riqueza que gastou. O que ele vai dizer para o pai? Pai, sabe o que eu mais sinto falta? De sentar na mesa e comer o pão que tem nela todos os dias, porque a minha necessidade é o pão, é o pão, é o pão. Eu vim aqui essa manhã dizer: receba o teu pão de cada dia, receba o teu maná, receba a tua porção, porque Jesus nos trouxe aqui essa manhã para dizer: como foi nos dias de Noé, a nossa geração está se perdendo, mas nós que estamos nos átrios do Pai, nessa manhã vamos comer pão e não vamos precisar mais comer e beber o que o mundo oferece. Lembra de Jesus? Quando vai falar de bebida, também não é bebida física. Jesus, quando vai falar de bebida, ele está falando de algo que reflete na alma. Ele vai orar no Getsemane e vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É bebida. Ele diz: eu não quero beber. A minha alma não quer experimentar esse sofrimento, essa morte, o que está reservado. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Olhe para mim. Lembra da mulher samaritana que está junto ao poço? Ela não está indo buscar água física, ela está indo buscar água espiritual. A necessidade, a dificuldade sentimental daquela mulher era tão intensa que ela estava na fonte, não na perspectiva de beber água para matar a sede, mas na perspectiva de achar alguém que pudesse financiar a vida dela e cuidar dela sentimentalmente. Jesus é terrível. Jesus chega lá e sabe que ela não quer água para beber. Jesus sabe que a fragilidade dela é emocional. E Jesus disse: mulher, eu te conheço. Tu já teve 5 maridos. O que tem não é seu. Mas eu vim aqui para estancar esse problema e te dar uma água viva que jorra para a eternidade. Essa água
não vai fazer você voltar para o poço, mas nascerá em você uma fonte de água viva, que produz e não para de produzir, porque eu vou te libertar dessa necessidade de chamar atenção, de ser observado, de ser percebido. Eu vou te fazer entender que a geração do arrebatamento não é geração que precisa de microfone e exposição, mas é geração de quarto, que fecha a porta, que ora em secreto e que Deus o Pai recompensa. A geração do arrebatamento não é a que posta agenda cheia, não é aquela que posta que está no pássaro de ferro, mas é aquela que todos os cultos monta nas asas do grande eu sou e passeia sobre as asas do fogo e do Espírito. A minha igreja, a igreja que vai subir. Deixa eu ver quem está aqui esta manhã. Dá um sinal de vida aí e dê a Deus glória. É isso. Sabe por que a gente está distraído? Posso sentar porrada sem dó? Eu vou descobrir se o ano que vem eu não for chamar. Sabe qual é o próximo problema? Tem pão na mesa e a gente não come. Tem cálice na mesa e a gente não bebe. A gente só finge que está comendo e bebendo. E como é que a gente descobre que deixou de comer e beber quando foi servido? Da porta para fora. Porque da porta para fora você revela o seu estado. Se você é alguém desesperado em comer e beber, ou se você já está saciado porque comeu o pão vivo e bebeu o cálice da nova aliança. Estamos falando de ceia, senhores. Comer, beber, dar em casamento. Olha isso. A Santa Ceia está inserida como papel principal no arrebatamento. Isso é Santa Ceia. Comer o pão, beber o cálice, dar em casamento o noivo, a noiva, a igreja. Onde é o altar da igreja com o seu noivo? Não é o púlpito, é a mesa da Santa Ceia. É na mesa da Santa Ceia que ele conhece a esposa. É na mesa da Santa Ceia que a esposa se declara para ele e diz: tenho pouca força, mas estou aqui. Não sou melhor, mas estou aqui. Tenho guerreado, combatido o bom combate, guardado a fé e estou com uma expectativa alta. Está chegando o dia de encerrar a carreira. Ei, posso falar uma coisa rápida aqui? A origem da ceia. Depois lição de casa, leia o número 5. Anote aí. Em número 5 está a origem da ceia. Olhe para cá, é muito forte esse texto. Por isso que só Paulo consegue trazer essa alegoria. Só Paulo consegue conciliar o verdadeiro propósito da mesa da ceia. Porque Paulo era instruído na escola de Gamaliel, formado na lei, e conhecia com muito detalhe e preceito toda a escritura. Dentro de Israel, havia um teste de fidelidade. Vai pegar pesado agora, hein? Vai pegar pesado. A Bíblia diz que quando o espírito de ciúme vinha sobre o marido, e o marido desconfiava da esposa, ele tinha que ir até o sacerdote no tabernáculo. E quando ele chegava no sacerdote, no tabernáculo, pastor Tiel, ele diria para o sacerdote: tenho desconfiança da minha esposa e quero solicitar o teste de fidelidade. O sacerdote então convocaria aquela esposa e traria ela para dentro do tabernáculo. Quando trouxesse ela para dentro do tabernáculo, ela não poderia vir de mãos vazias. Ela teria que trazer um pão. Trazer o quê? E o sacerdote pegaria da água que estava sobre a pia de bronze, em uma taça, colocaria aquela água, pegaria a terra do tabernáculo, jogaria na água e misturaria água da pia de bronze, que é a pia da purificação, com a terra, o pó da terra do tabernáculo. É comprovado que a terra na Palestina é como as terras aqui da região sul do país, tem um tom avermelhado. Por isso que quando Deus formou Adão do pó da terra, chamou ele de Adão, transliterado do Ádamo, que quer dizer homem avermelhado. Por quê? Porque a argila que foi usada em Adão tinha coloração vermelha. Agora olhe para mim e preste atenção. Quando se misturava terra vermelha na água, ficava que cor? Vinho. E aí o sumo sacerdote chamava aquela mulher e entregava para ela o vinho e o pão. Quando ela tomava o vinho, aquela água, não era vinho, era água com terra, que aponta para o vinho do Novo Testamento. Quando ela tomava o vinho e comia o pão, se ela tivesse adulterado, era instantâneo.
o ventre dela inchava e o quadril encolhia. E ela sairia de dentro do tabernáculo com o ventre inchado e o quadril encolhido. E seria um sinal de maldição em todo o arraial. Mas se ela não devesse nada, ela ia tomar da água e comer do pão, e receberia uma fertilidade como nunca antes tinha recebido na história. Daria fruto e geraria muitos filhos para o seu marido. Vocês estão aí? Então, quando Jesus vai instaurar a ceia, Paulo faz questão em dizer: o que era a ceia na sua origem? Era um teste que o marido acionava quando se sentia traído. Vocês estão aí? Estão prontos para dar glória? Porque eu quero ver quem é os pentecostes agora. Agora, quem ama a Bíblia. O teste de fidelidade era uma prova de fidelidade no intuito de sanar uma dúvida de traição. Sim ou não? Paulo, quando vai ensinar o texto de Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim: porque eu ensinei a vocês o que recebi do Senhor, que na noite em que ele foi, tomou o pão, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então olha para mim, irmão, o que Jesus fazia quando dava ceia? Ele estava provando quem da igreja era fiel e quem era traidor. É por isso que Judas se revelou numa mesa de ceia, porque a ceia revela quem é casado com Deus e quem é casado com as coisas deste mundo. Então a ideia nos dias de Noé é trazer-nos alusão. Quem é dos dias de Noé tem que saber: comer, beber e dar em casamento é um problema, porque você já é casado com Cristo, e se você já é casado com Cristo, só pode comer o pão que Ele te dá, só pode beber o cálice que Ele te entrega, só pode estar na presença dEle, porque vale mais um dia nos átrios dEle do que 1000 longe dEle. Então Jesus nos trouxe aqui para dizer: é os dias de Noé, pastor. Eu estou provando quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode, quem prega, quem vive, quem prega. Chegou a hora, igreja. Chegou a hora. Quem toma ceia aqui? Sabe por que você ainda está aqui? Porque você passou no teste. Ele olhou para você e disse: você é a minha esposa, tem se guardado para mim, não tem comido o pão do mundo, não tem bebido as festas do mundo, não tem se casado com esse mundo. Você ainda é minha, igreja, e já que é minha, se prepara. Eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Se tem a presença, é porque tem casamento. Se tem casamento, descansa, tem livramento para a sua história na manhã de hoje, diz o Senhor. Oh. Eu disse que eu só ia ensinar, mas não consigo. Eu misturo os dois. Ei, comer, beber e dar em casamento. Lembra de Deus quando tirou Israel do Egito? Quando Deus tirou Israel do Egito, Ele disse para Moisés: eu desposei esse povo. Israel é a minha esposa. Israel é a minha esposa. Em Êxodo 19, Deus desce no cume do monte e pede para a esposa dele subir para consumar o casamento. Vocês estão aí? Deus desceu no cume do monte, chamou Moisés e disse: desça lá, peça para minha esposa subir, que eu vou casar com ela aqui em cima. A Bíblia diz que o monte fumegava, as nuvens trovejavam, relampeavam, e o Deus Todo-Poderoso estava nos cumes do monte, esperando Israel. Aí olhe para cá, Moisés desceu e convidou o povo. O povo olhou as nuvens, os trovões, e disse: a gente não vai. Posso falar rasgado? A noiva de Deus deixou Deus esperando no altar. É o mesmo contexto de Noé. Muitos vão preferir comer, beber e dar-se em casamento do que subir para casar comigo aqui no altar. Quem é a esposa do Cordeiro aqui? Agora, se não bastasse, irmão, olha como o povo de Israel provocou a ira de Deus. Além de não subir e deixar Deus esperando no altar,
Em Êxodo 19, não demorou muito, em Êxodo 32, Moisés demorou de descer, eles construíram um bezerro de ouro. E quando construíram um bezerro de ouro, deram a ele um nome cujo nome é Baal, que na etimologia significa marido. Deixaram Deus no altar esperando e fizeram para si um marido, segundo os seus deleites. Eu estou na temática. As pessoas dos dias odiernos estão transformando o trabalho em seu marido. Estão transformando o desejo frenético pela comida e pela bebida no seu marido. Estão transformando os relacionamentos afetivos e sentimentais em seu marido. E estão deixando o marido verdadeiro, Jesus Cristo, esperando no altar. É por isso que a palavra diz, como foi nos dias de Noé. Porque não mudou nada. A gente olha para o judeu e crucifica os israelitas pelo que fizeram. E estamos fazendo a semelhança. Não passou muito tempo, celebramos os 507 anos do aniversário da Reforma Protestante, aonde a principal tese era a contrariedade à venda de indulgências, que vendiam o perdão para o povo, sim ou não? A igreja de hoje está tão pior quanto, porque não vende indulgência, mas vende caneta ungido, vende lenço ungido, vende porta para passar dentro dela, vende pano para tocar e ser curado. Irmãos, precisamos de uma reforma, só que a próxima reforma quem vai fazer não é Martim Lutero. A próxima reforma quem vai fazer é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai dizer, vem igreja minha, porque agora vocês vão descansar por um pouco de tempo, e nós vamos tornar a descer, e quando nós descer nós vamos reinar por 1000 anos sobre a terra, e vamos fazer com que todo o povo suba a Jerusalém anualmente, para prestar adoração àquele que era, que é, e que sempre será, o autor, o consumador, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último, Deus Todo-Poderoso. Agora olhe para mim. Noé entrou na arca, sim ou não? Estou agora já na quinta síntese. Antes do dilúvio haverá livramento. Comia, bebia e dava-se em casamento, relacionamento. Acabei de aplicar isso aqui até aqui. E eu espero que depois de hoje, irmão, você identifique as suas decisões a partir desse átrio do Pai. Revelarão a sua prioridade. Eu não sei quais eram as suas decisões antes do átrio, porque talvez as suas decisões antes do átrio revelavam uma prioridade alheia, além da igreja. Eu estou dizendo que é pecado ficar rico? Estou dizendo que é pecado ser próspero? É pecado ser empresário? Nada disso. Mas quando você transforma tudo isso em prioridade acima de Deus, você corre o risco de ficar fora da arca, porque assim foi nos dias de Noé. Quem ficou fora da arca não ficou só porque era pecador. Parte dos que ficaram fora também ficaram fora porque escolheram comer, beber e casar. É por isso que Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque é de você a decisão de entrar dentro da arca ou ficar do lado de fora. O termo entrar na arca traz-nos alusão à promessa. Quer ver só? Quem diz para você que arrebatamento só aparece no Novo Testamento? Veja um texto do arrebatamento no Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 26. Verso 20. Vocês estão aí? Olha, me deram o primeiro horário, hein? 9 horas, só para provar os crentes que acordam. Agora eu entendi porque você deu aquele cafezão para todo mundo. Glória a Deus. Olha só, 26, 20. Vai, pois, povo meu, faz o quê? Entra nos teus quartos e fecha as tuas sobre ti. Isso é o arrebatamento. Entra no quarto, que eu vou fechar a porta. E enquanto a porta estiver fechada e vocês estiverem dentro do quarto, eu esconderei vocês por um momento, até que passe a minha ira. Olha só, isso aqui é arrebatamento. Entra nos teus quartos. Vocês lembram daquela passagem? Eu não posso falar ela agora, senão vai descontextualizar, e eu quero entregar ela no fim. Mas vamos lá, vocês são bons de Bíblia. Guarda quarto. Guarda essa palavra. O que tem no céu?
Diga, eu tenho um quarto lá. Vai, irmão, isso não é brincadeira não. Diga, eu tenho um quarto lá. Só que desconstrua da sua mente, porque hoje quando falamos de quarto, pela capacidade física que temos, assimilamos quarto com lugar de descanso, com lugar de repouso, sim ou não? Mas quarto no intuito divino é lugar de intimidade. Foi essas palavras de Jesus: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto que o teu pai te recompensa. Intimidade. Você tem um quarto no céu, guarda isso. Então nós temos um texto que diz que Deus vai convidar para entrar no quarto, vai fechar a porta e o chicote vai estralar lá embaixo. Selos, trombetas, taças, trezais, manifestação do anticristo, do falso profeta, a marca da besta, e muitos outros sinais e manifestações. E enquanto isso, ele está dizendo: entra na arca, porque o dilúvio é terrível, mas eu tenho um lugar na arca guardado para vocês. Eu tenho um quarto aqui separado para vocês. Você acredita que você comprou um terreno no céu quando aceitou Jesus? Quem crê nisso? Você tem um terreno no céu que tem o seu nome escrito lá. E é por isso que os demônios são expulsos quando você manda, porque eles já viram o seu nome escrito lá em cima. Lucas capítulo 10, versículo 20. Não abre o texto ainda não, irmã. Você é muito ligeira, calma aí. Porque eu quero pregar uma peça aqui. Escute isso. E não abre a sua Bíblia, seu ansioso. Olhe para mim, escute isso. Lucas 10, 20 é um texto famoso. Diz assim, os discípulos estão voltando da primeira comissão, alegres em Jesus, e eles estão fantasiados. Eles estão olhando para Jesus dizendo: Senhor, que coisa maravilhosa, o Senhor nos deu autoridade no seu nome, e nós expulsamos os demônios, curamos enfermos, limpamos os leprosos. Eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa como essa. Jesus é bom demais. Fala em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão alegres por isso? Porque os demônios saem, porque os leprosos são limpos e os enfermos são curados? Não, a alegria de vocês deve estar por ter o nome escrito aonde? Todo mundo errou. Por isso que eu pedi para não pôr o texto. Todo mundo errou, não é no livro da vida. Põe aí agora o texto. Lucas 10, 20. E se você não der glória a Deus quando terminar de ler, irmão, eu não falo mais nada. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos aonde? Sabe o que é os céus? Os lugares celestiais que estão guardados para a igreja. Bata no teu peito e diga: o meu nome já está lá. Meu Deus do céu, o teu nome está nos lugares celestiais. Irmão, e aonde é que vivem os demônios? Paulo escreveu Efésios 6:12. Eles vivem nos lugares celestiais. Os principados, as potestades, os governadores deste século, as hostes da maldade, nos lugares celestiais. Isso quer dizer que aonde tem demônio hoje, já tem seu nome escrito? Já tem. É por isso que eles sabem: o lugar da igreja não é a terra, o lugar da igreja é o céu. Lá você tem uma casa, tem um terreno, tem um carro de fogo que vai descer por dentro e te levar para cima. O céu tem Uber, o céu tem iFood, o céu tem Uber Eats, o céu tem tudo. A terra só copia. Você pode erguer a mão e adorar. Uber Eats. Tem alguém que é iFood aqui? Você não sabe de nada, irmão. Quando Elias precisou de iFood, Deus mandou do céu pronto para ele, pão cozido na brasa e água fresca. Quando alguém precisou de Uber para ir para o céu, Deus falou para Elias: você não sabe o caminho, mas eu estou mandando um carro com GPS, só entra nele e vem, porque o céu é o teu lugar, está preparado antes da fundação do mundo. O teu nome foi eleito em mim antes da fundação do mundo, porque eu sou o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então não tema, o que há de vir virá e não tardará. Está chegando a hora, igreja. Quem sabe dirigir? Não é você que pilota o carro do céu. Graças a Deus. Você acha que o Elon Musk inventou o caminhão, o carro que dirige sozinho? O dia que ele vier para buscar a igreja, as mesmas carruagens que tomaram Elias,
descerão para tomar a igreja. É que quem é carnal não vai ver nada, pastor Marcelo, mas aqueles que são espirituais verão o carro chegando, verão o Espírito Santo dizendo: levanta, amada minha, e vem, porque eu sou amigo do noivo e tenho que te entregar para ele está te esperando na porta da cidade. Entra nesse carro, e enquanto você entra no carro, o corpo é transformado, a corrupção sai, a incorruptibilidade entra, o pecado vai, a santidade fica, e os olhos se acendem como chama de fogo, porque a candeia, se o olho for luz, todo o corpo será luz. Está chegando a hora. Segundo Tessalonicenses 2, 6 e 7. Aleluia. Eu falei que eu sou doido, irmão. Vocês ainda me chamam de um negócio desse aí. Mais doido é o Marcelo que me convida. E mais doido é o pastor Tiago que deixa. E mais doido é a pastora Marta que concorda com tudo isso. Então vocês são tudo doido com um pregador doido, e nós é tudo doido e vai morar no céu. A Bíblia é loucura, irmão. E falar de mundo espiritual é só para quem tem fé. Pastor, não creio em nada que o senhor está dizendo. Quando eu fizer o apelo, você aceita Jesus hoje, para receber fé de novo. Porque sem fé é impossível. E agora vós sabeis. Esse termo vós adereça o teor da profecia ao destinatário. O destinatário é os irmãos que estavam em Tessalônica. Esse vós é a igreja. E agora, igreja, vocês sabem o que o detém, para que ao seu próprio tempo, a grande tribulação, ele seja manifestado, o anticristo. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera o sistema deste mundo, mas somente somente a um, que agora o retém, até que do vosso meio seja arrebatamento. Quem é a pedra de tropeço para o anticristo? A igreja. Porque a igreja tem o espírito da verdade, e aquele que é do espírito discerne todas as coisas, e de ninguém pode ser discernido. Quando o anticristo surgir, ele surge sendo o falso Messias. O mundo o aceita porque a verdade não estará mais entre eles, a igreja. E por que a igreja não estará mais aqui? Porque ela terá sido tirada. E o que é o tirar a igreja? É o arrebatamento, o subir ao encontro do Senhor dos ares. O dilúvio vai comer solto, mas nós estaremos na arca com o nosso Senhor dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ler o que foi que aconteceu nos dias de Noé, 3 versículos, estou dentro da temática. Gênesis capítulo 7. Vamos lá. A irmã da Bíblia aí põe para mim o versículo 1. É o irmão. O irmão põe o versículo 1. É que vocês estão em 3, né? Eu sei que todos têm coparticipação aí. Versículo 1, depois o versículo 5 e depois o 15. Vamos ler o 1 primeiro. Olha só. Depois disse quem a Noé? Com todas as letras maiúsculas, sim ou não? Então é o Rachem, o Deus Todo-Poderoso. Entra tu e toda a tua, na onde? Porque tenho visto que é justo diante de mim nesta. Eu não falei de geração no começo? Sim ou não? Não falei de livramento para a tua casa? Versículo 5. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Verso 15. E de toda a carne em que havia o espírito de vida, entraram de 2 em 2 para juntos de Noé na arca. É o 16, o principal aqui. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E aqui, essa epígrafe principal é muito forte. No contar de 3, eu gostaria que todos repetissem. 1, 2, 3. A porta da arca só tinha a fechadura do lado de fora. E a chave não estava com Noé. A chave estava com Deus. Espera aí, o Noé fez a arca, mas não tinha chave? Ele foi o construtor.
Ele colocou madeira por madeira, colocou a porta, mas a chave e a fechadura era de Deus. E Deus colocou Noé para dentro, a família para dentro, os animais para dentro, fechou a porta por... Isso quer dizer que quem fechou a porta foi o próprio? E a porta que Deus fecha, só Ele pode abrir. Só Ele pode abrir. É com essa revelação tremenda que a gente entende os dias de Noé. Sabe por que os dias de Noé? Porque o arrebatamento é entrar dentro da arca e fechar mas quem vai fechar a porta é o próprio. É por isso que é só Ele quem abre. E quando você lê o contraste de Apocalipse, especificamente no capítulo 10, você vê os mártires da grande tribulação, as almas deles debaixo do altar, dizendo e pedindo a Deus que os deixe entrar no paraíso. Mas Deus dizendo a eles, aguardem mais um pouco de tempo, porque precisa se completar o número dos seus outros irmãos que morrerão. E quando o número estiver completo, eu abro a porta para todo mundo e vocês entram. Isso mostra que Deus é o dono da chave, sim ou não? É por isso que agora na terra tem duas igrejas, pastor Marcelo. Tem a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Qual é a diferença? A igreja de Filadélfia, a porta está aberta e ela vai entrar e a porta vai fechar. Mas a igreja de Laodiceia vai olhar a porta fechada e vai bater na porta, vai dizer, abre-nos a porta, Senhor. Mas Ele não vai abrir enquanto o tempo não estiver completado. Então aqui nessa manhã de Átrios do Pai, tem crente que é Filadélfia e tem crente que é Laodiceia. Eu vou te dar um conselho, vem para o lado de Filadélfia que a porta está aberta e é mais fácil, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então são duas igrejas, para uma tem porta aberta, arrebatamento, para outra tem porta fechada. Não importa, o que importa é que como foi nos dias de Noé, assim está acontecendo. Então aproveita, irmão, entra na arca, põe tua família na arca, põe tua esposa na arca, põe teu marido na arca, põe teus filhos na arca, põe teu trabalho na arca, porque está chegando a hora, Ele vai fechar, e quando Ele fechar, dentro da arca vai ter festa, vai ter alegria, vai ter pão, vai ter cálice, vai ter salvação, vai ter vitória, vai ter casamento. Mas se fechar a porta, porque no texto que a Lumiora usamos como temática, Mateus 24, diz que tudo isso aconteceu e o povo não percebeu. Porque estava distraído, embaraçado com o que comia, com o que bebia e com o que casava. Esse não percebeu desponta a nós a grande preocupação de Paulo como o apóstolo dos gentios. E qual era a grande preocupação de Paulo quando ele pregava e escrevia à igreja? Ele mandava a igreja tomar cuidado com o maior vilão do arrebatamento. Qual é o maior vilão do arrebatamento? A apostasia. E ele disse, cuidado, porque nos últimos dias, quando estiver perto da arca fechar a porta, muitos se apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos malignos, doutrinas de demônios e fábulas que são contadas por aí. Aqui não. Conversava com o pastor Tia antes do culto, vocês são uma igreja que ama a palavra. Eu também venho de uma igreja que ama a palavra. E a cada muitas igrejas por aí tem os remanescentes que amam a palavra. Para quem ama a palavra não se apostata da fé, irmão. Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é esta palavra. A erva seca e murcha, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. O céu e a terra vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe apraz de fazer. Então se você tem a palavra, não tema, você vai se sobrepor a toda essa dificuldade dos dias atuais. É a apostasia. Por isso a temática introduzida aqui com a expressão, não perceberam. E eu chego ao ápice desta mensagem para encerrar dentro do tempo e voltar. Outras oportunidades.
Se der certo, né, pastor, de nós marcar a agenda. E o senhor não fala nada, você está me devendo umas 3 vezes também lá. Eu vou falar para o seu pai travar a sua agenda num dia e falar para mim que dia vai ser esse para mim te convidar. Escute isso. Olhe, não perceberam. Tem muito crente na igreja sem perceber o arrebatamento, sem perceber os sinais, sem perceber que já está em atraso e que qualquer hora desse ouve-se o grito, aí vem o noivo. E quando disser aí vem o noivo, não é espere o noivo. Olha o que diz o texto: saí-lhe. Isso é arrebatamento, irmão. Eu não sei como os pós conseguem configurar a sua doutrina, porque o termo é muito claro: sai-lhe ao encontro. Arrebatamento não é Cristo que vem, é a igreja que vai. É nós quem vamos ao encontro. Sai-lhe ao encontro. E nós o vamos. Nós é quem entramos no quarto, nós é quem entramos na arca. É Deus quem fecha a porta e fica do lado de dentro conosco. Não é Ele quem vem para o lado de fora com a gente, é a gente que fica do lado de dentro com Ele. Arrebatamento é coisa linda, irmão. É que tem muita gente que não crê mais no espiritual, porque estamos aprendendo com essa vida a andar pelo que vemos e não pelo que cremos. Mas a igreja do arrebatamento é uma igreja que crê no que não viu. E para mim te lembrar isso, eu vou recitar o que Paulo disse: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao teu coração, é o que Deus preparou para a sua igreja. Você não viu, mas é real. Você não tocou, mas existe. Você não andou, mas está pronto. E eu vim aqui como pregador da última hora dizer: está chegando a hora, está chegando o dia, está se aproximando, como foi nos dias de Noé. E você quer algo intrigante agora? Escute. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Qualquer depois o pastor Marcelo briga comigo nos bastidores. Por que será que ninguém creu na mensagem do Noé? E você vê igreja, crente que troca de igreja, porque diz que a mensagem é sempre a mesma. Noé pregou a mesma mensagem, 100 e o público nunca diminuía. Sempre chegava outro e dizia: vamos lá para a igreja ouvir a mensagem. Você sabe qual é a mensagem? Eu sei, mas é bom, eu vou ouvir de novo. Eu sei, é bom, eu vou ouvir de novo. João Batista ficou o tempo todo, 30 anos, pregando no deserto a mesma mensagem: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E enquanto a igreja de Jerusalém estava vazia, a igreja do deserto estava lotada. Aí vem esses pregadores de meia tigela querer pregar o que o Google disse, o que o YouTube revelou. Não, prega a mensagem. Pode ser a mesma mensagem, mas é comida, é lâmpada, é vida. Eu vou dizer uma coisa que vai até escandalizar, mas eu vou dizer: pregue até o que você não sabe, mas não pregue o que você não viva. Pregue até o que você nunca estudou, mas não pregue o que você não vive. E Noé era doido, porque ele passou 100 anos pregando: vai chover, vai chover. Agora vocês são biblicistas, me dá um texto antes de Gênesis 7 que diz que choveu. A biologia humana passou por uma mudança terrível entre Gênesis 1 e Gênesis 9. A saber, o homem não comia animal. Deus só liberou animal para a comida humana depois do Gênesis 9, porque a terra passou por uma transformação climática. E essa transformação climática exigiu da biossíntese do homem uma queimação de calorias muito maior. Então Deus precisou readaptar o processo nutricional da humanidade, coisa que não existia no projeto original. No projeto original, o leão comia palha, não existia animal carnívoro. Todos os animais, independente de quem fossem, domésticos ou selvagens, assim como o homem era vegetariano, só comia a erva da terra. Vocês estão aí?
E o processo de irrigação não vinha de cima, vinha de baixo. Subia um vapor da terra e irrigava a vegetação. Aí aparece um doido dizendo: a água não vai vir de baixo, a água vai vir de cima. Aí estão dizendo: é loucura, nunca aconteceu, é impossível. É igual a igreja hoje dizendo: ele não vai vir de baixo, ele vai vir de cima. E tem alguém dizendo: é impossível, não tem como acontecer. Irmão, eu não sei você, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. É o Deus que faz o que nunca ninguém fez. É o Deus que mostra o que o homem nunca mostrou. Então eu vou te dar um conselho mais uma vez: se prepara, acende a sua lamparina, fica na vigilância, porque perto está o Senhor. Agora eu vou perguntar e vocês respondem: a igreja será surpreendida no dia do arrebatamento? Quem acha que vai ser de surpresa? Levanta a mão. Quem acha que não vai ser de surpresa para a igreja? Levanta a mão. E quem não acha nada? Levanta as duas. Sempre tem, né? Sempre. E eles nunca levantam a mão. Eles não querem se manifestar. Mas eu estou aqui para ajudar todos. Olhe para mim. A igreja não vai ser surpreendida. Paulo vaticinou isso. Vamos ler? Os dias de Noé pegou o mundo de surpresa, mas não pegou nem Noé nem a sua, porque a família dele ouvia a mensagem dele. E a igreja todo dia está dentro da igreja ouvindo o quê? Ouvindo o quê? A mensagem. E a mensagem está dizendo, eu não sei se você percebeu, mas de um tempo para cá está amplificando. O noivo vem, Jesus vem, o noivo vem, Jesus vem. Assim como nos dias de Noé, Jesus está alertando a sua igreja, está chegando a hora. Apressa-te em se preparar, igreja. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu amo esse texto. Verso 4. Graças a Deus. Oh glória. Vamos lá? Vamos ler todos juntos aqui no quadro, ó. No telão. Estou profetizando, ó. No telão. Ah, vocês não recebem? No telão. Se 2 ou 3 concordar na terra. Olha aqui. Mas vós quem? Quem é os irmãos? A igreja, sim ou não? Mas vós, irmãos, já não estáis em? Para que aquele dia vos surpreenda como não vai ter surpresa. Verso 4. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, se embebedam de noite. Lembra? Volta aqui. Lembra de como foi nos dias de Noé? Eles comiam e perderam o arrebatamento, perderam a arca. Por quê? Porque não estavam atentos e apercebidos. Mas nós já recebemos a lâmpada, nós já recebemos a luz, e não tem trevas para a igreja. Bata-se no seu peito e diga: em mim mora, diga: em mim mora o despertador do arrebatamento, em mim mora o amigo do noivo, em mim mora a trompeta de Deus, em mim mora aquele que garante a salvação. Eu vou dizer, Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, o dia do resgate, o dia do arrebatamento, o dia que está chegando. Agora, cadê as irmãs? Vai concordar comigo agora, hein? Você deve ter um marido que quando você põe ele para assistir um filme com você, nos primeiros 10 minutos de filme ele já foi arrebatado ao terceiro céu. Quem conhece aí? Quem conhece? Nós dois, pastor, nós dois. Eu ainda durmo e acordo umas 5 vezes e junto os pedaços do filme para dizer que eu assisti alguma coisa. Ei, você consegue dormir com a luz acesa?
Porque essa é a ideia de Paulo. Paulo está dizendo, você até pode dormir. Guarde isso que eu vou dizer. Você até pode dormir, mas quando você dormir, você não vai ter desculpa, porque a luz estava acesa. Agora cá entre nós, a luz que está acesa em você é o Espírito? Como é que dorme com essa luz acesa? E eu vou te dizer que dá. Diz o texto que Paulo estava pregando num cenáculo com muitas luzes, mas tinha um crente sentado na janela, e o nome dele era Eutico. E quando Paulo alongou o discurso, e era culto de Santa Ceia, comer, beber e dar em casamento, o Eutico caiu da janela. Mas a igreja que tem Paulo, a igreja que tem palavra, ressuscita o Eutico e traz de volta para o culto. O Paulo desceu, e quando Paulo desceu, o Lucas colocou a mão no Paulo e disse, Paulo, já era, eu sou médico formado em medicina, e eu acabei de dar o diagnóstico, está morto, não tem pulsação, não tem batimento, acabou. Paulo olhou para ele e falou, você tem medicina, mas eu tenho teologia. A alma ainda está no menino, levanta e anda. E o menino levantou, subiu a escada correndo e dizendo, onde está o pão, onde está o cálice, eu estou pronto para o arrebatamento. Eu quero profetizar, quem está saindo daqui essa manhã, pronto, preparado, cheio, renovado, fortalecido, tomado por Deus. Você quer dormir, você dorme, mas não põe a culpa no ambiente. Vou repetir, você quer dormir, você dorme, mas não põe a culpa no ambiente. Você quer dormir, você dorme, mas não põe a culpa no pregador. Você quer dormir, você dorme, mas não põe a culpa no pastor. Porque é o mesmo ambiente que você está dormindo, é o ambiente que tem alguém sendo batizado com o Espírito Santo, sendo renovado, sendo liberto, sendo salvo, sendo transformado. É que a geração que disse a geração do arrebatamento é uma geração do êxodo. Sai daqui, vai para lá, sai de lá, vem para cá. Nenhum lugar está bom, um lugar não tem luz, um lugar tem luz, um lugar não tem pregador, um lugar não tem pastor, um lugar não tem cura. Essa raça vai ficar aqui, porque a raça paraia, a etnia, o povo escolhido de Deus, é o povo que vai subir, porque persevera, porque luta, porque prospera, porque retém, porque guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Vou encerrar. Assim como foi nos dias, você está com o caderno aí? Faça-me um favor, anote. Adão gerou 7. Só vai pôr assim um embaixo do outro. Adão gerou 7. 7 gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou a Maalalel. Maalalel gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. Lameque gerou Noé. Como foi nos dias de? Anotou aí? Quantos nomes deu? Vamos ver se vocês estão crentes. Você está no 7 ainda? Adão 1, 7, 2, Enos 3, Cainã 4, Maalalel 5, Jared 6, Enoque 7, 8, Lameque 9, Noé 10. Agora na frente dos nomes, escreva o significado em hebraico. Na frente de Adão, escreva homem.
Faz o que esse humilde profeta está pedindo. Na frente de 7, escreva designado. Na frente de Enos, escreva mortal. Na frente de Cainã, possuidor. Na frente de Malaléu, louvor a Deus. Na frente de Jared, descendência ou descida. Na frente de Enoque, dedicado. Na frente de Matusalém, homem armado. Na frente de Lameque, poderoso. Na frente de Noé, repouso. Olha, vocês estão rápidos. Depois qualquer coisa o pastor tira uma foto aqui e põe aí no grupo de vocês. Se ninguém pegou, mas ele pegou tudo, não pegou, pastor? O homem é uma máquina ali, ó, tá rápido. Agora dá uma olhada para o caderno. Como nos dias de Noé, um homem designado à morte será o possuidor dos louvores a Deus. Ele descerá dedicado como um homem armado e poderoso, e trará o repouso para a humanidade. As 10 gerações até Noé revelaram o propósito de Deus para trazer repouso para o homem perdido. E quem é o repouso para o homem perdido? Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador da igreja. Você pode glorificar a Deus por isso, porque assim como foi nos dias de Noé, eu encerro a minha participação profetizando há um repouso preparado para a igreja, há uma terra que mana leite e mel nos esperando, e Ele te trouxe aqui essa manhã para dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque na manhã de hoje Ele renova a tua força e diz: vai subir, vai subir, vai subir ao encontro do Senhor nos ares. Quem recebe esta palavra, separe as duas mãos e adore a Deus com as suas palmas, porque Ele vive para todos sempre. Aleluia! Graças a Deus. É isso. Eu entrego minha oportunidade 4 minutos, antes do tempo, para deixar de saldo para a próxima. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Eu espero ter podido contribuir com um pouquinho de tempero para reafirmar que o arrebatamento da igreja está em iminência. Sabe o que quer dizer a palavra iminência? A qualquer hora, a qualquer momento. Por que a qualquer momento? Porque Ele já nos avisou. E não foi uma vez só não. Ele já nos avisou várias. E para vocês aqui hoje vai avisar 2 no mesmo dia, para a glória de Deus. Minha gratidão à Igreja Mila. Amo vocês. E eu sei que aqui é lugar de gente feliz. Amém? Eu retorno à direção.